A gente deixou de economizar na Islândia por causa do transporte. Quando eu estava pesquisando como era dirigir lá, eu fiquei insegura e acabei alugando um 4x4. Eu precisava ter alugado o 4x4? Provavelmente não. E no final, dava até para ter ido de motorhome. Se eu tivesse visto algum material mais completo falando sobre como é dirigir lá, eu provavelmente tinha feito a escolha certa. É por isso que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre tudo que eu aprendi dirigindo lá. Primeiro assunto: motorhome, campervan, um 4x4 ou um carro normal? Essa foi provavelmente a minha pior dúvida, a mais difícil de responder. Vamos primeiro separar o que são essas coisas, vamos entender elas aqui. O motorhome é aquele que tem banheiro, chuveiro e vaso sanitário e uma cozinha dentro do próprio carro. Então você vai dormir nos acampamentos que são específicos para motorhome ou para campervans também. E eles custam sim uma diária, mas eles custam uma diária muito inferior à diária de um hotel. A campervan funciona quase igual. A única diferença é que muitas vezes ela não tem o chuveiro. O carro normal todo mundo conhece, ele não tem tração nas 4 rodas, e o 4x4 é o que tem a tração nas 4 rodas. Então a gente ficou inseguro, decidiu não pegar o motorhome, porque a gente leu que tinha muitos ventos. A gente vai falar sobre os ventos mais pra frente. E a gente nunca tinha dirigido um motorhome. Então a gente ficou inseguro com os ventos e decidiu não fazer. Também porque era a primeira vez que a gente estava indo para a Islândia e a gente não tinha noção de como eram as estradas. A gente foi em outubro e isso é outono lá. No final, a gente percebeu que dava sim para ir com o motorhome. A gente não precisava nem do 4x4. O 4x4 é obrigatório por lei para quem vai para as Highlands ou F-Roads, porque elas não são pavimentadas e elas levam para as montanhas, então elas são um pouco mais difíceis. Se você não vai para as Highlands, você não necessita de um 4x4. A gente pegou 4x4 mesmo assim, mas a gente não sentiu que a gente precisou usar ele. Teve 2 vezes que a gente andou por estradas um pouco mais difíceis, que foi uma vez indo para Vitserkur, se eu não me engano, e a segunda vez foi que a gente tentou sair da estrada principal e foi por dentro, por uma estrada secundária, que estava bem esburacadinha também e passava por uma montanha. Mas ainda assim ela não era uma F-Road, então a gente não precisava ter pagado a mais no 4x4. Até porque a gente fez a Ring Road completa, que é a número 1, a estrada que circula a ilha, e ela realmente não precisa estar com um 4x4, dá para fazer ela tranquilamente com um carro normal. E nisso, obviamente, você acaba economizando um pouco mais. Já que a gente está nesse assunto de F-Roads e das Highlands, vamos falar sobre todos os tipos de estrada que tem na Islândia. Então, a primária, que é, como eu disse, a Ring Road, que é a número 1, a principal que circula o país inteiro. Tem também aquelas que fazem parte do Golden Circle, que também é uma outra rota muito famosa. Tem as secundárias, que elas não são pavimentadas, então as primárias são pavimentadas com asfalto, as secundárias não são pavimentadas com asfalto, elas são pavimentadas com cascalho. E, consequentemente, elas têm alguns buracos ali. A condição dessas estradas secundárias depende muito de como é a manutenção dela, a gente não tem como adivinhar. Aí tem as F-Roads ou as Highlands, tanto faz o nome, que são pavimentadas com cascalho também. Essas são aquelas que levam lá para o interior, lá para o meio da montanha. E elas são um pouco mais difíceis, a manutenção é um pouco mais precária. Nessas precisa do 4x4, e se você procurar no Google, você vai ver que no nome delas, no comecinho, tem um F. Então, F330, F280, se eu não me engano, todas elas começam com um F. E tem aquelas de acesso local. São aquelas que dão acesso de uma secundária para um ponto turístico, ou para uma fazenda, ou para um hotel. E essas também, mesma coisa, elas geralmente não são pavimentadas e não tem só o cascalho, e a manutenção é na sorte, que você vai descobrir. Uma coisa interessante para a gente chamar a atenção: diferença entre F-Road e Off-Road. São coisas totalmente diferentes. As F-Road, como eu já falei, vou falar agora pela 3ª vez, são aquelas que vão para as montanhas. São rotas e são estradas oficiais. Off-road é quando você pega o seu carrinho e sai da estrada, sai da demarcação, sai de onde você poderia passar. Isso é fora da lei na Islândia. E até onde eu sei, essa multa é altíssima, podendo chegar até 200.000 kronas.
isso vai dar muito mais de R$ 5.000 por pessoa. Então não faça off-road na Islândia. Se você quiser fazer um off-road, tem pessoas e agências de turismo que são certificadas para fazer isso. Inclusive a gente fez um passeio, que a gente vai falar lá no vídeo sobre passeios, para a Caverna de Gelo do Katla, e a gente fez off-road e foi sensacional. Só que a gente fez com uma agência de turismo. Uma outra dúvida que eu também tive muito: é fácil de achar parada na estrada? Nem tanto. Quando eu estava fazendo o roteiro, eu vi que realmente em alguns trechos a gente ia ficar várias horas sem ter acesso a um posto de gasolina ou uma parada. Só que eu ignorei um pouco isso, porque eu imaginei que eu só não estava vendo certo no Google. E que, como assim, né? Europa, enfim, um país que tem tanto turismo, provavelmente eles vão ter um lugar mais fácil para parar. Não tem, tá, gente? A Islândia, ela é naturalíssima. Apesar de ela ter muita estrutura e realmente a gente não tem o que reclamar da estrutura da Islândia, tem um ou outro ponto que sim é difícil. Então tem que planejar bem. Tem algumas partes que é difícil sim de achar posto ou de achar parada. Isso pode te influenciar na hora de influenciar negativamente seu orçamento, se você estiver, por exemplo, muito apertado, como aconteceu com a gente, no banheiro, e acabar parando num posto, ou então muito sem gasolina e acabar parando num posto que é um pouco mais caro. A gente não viu muitas diferenças de preço entre postos de gasolina na Islândia, mas é sempre bom não deixar chegar ali na última hora no desespero para parar, né? Então tem que dar uma olhadinha direitinho, sim, na parte de roteiro, para você não ficar muito tempo sem uma parada. Outra coisa que também me deixou com muitas dúvidas: quais são os perigos de dirigir na Islândia? Realmente, perigo de violência não tem. A Islândia é um dos países mais seguros do mundo. Agora, os perigos são obstruções na via. E aí, obstruções na via, a gente pode falar de duas coisas: animais na via, geralmente ovelhas, patos. A gente chegou até a ter umas raposinhas muito lindas, só que elas passavam muito rápido e a gente não conseguiu tirar foto. Ovelhas é muito comum. A gente viu, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente viu ovelhas andando pela rua, pela estrada com muita frequência. Outra obstrução que vocês vão ver na rua é turista. Sim, os turistas param no meio do nada para tirar uma foto. Porque conforme você vai andando pelas estradas, você vai vendo várias paisagens lindas, realmente de tirar o fôlego. Mas isso não é motivo para você frear seu carro do nada e parar. O que acontece é o seguinte: as estradas não são tão cheias, então às vezes você está passando em uma estrada e realmente não tem ninguém atrás de você. E aí algumas pessoas pensam: tudo bem, não tem ninguém atrás de mim, vou parar aqui no meio da estrada mesmo e vou tirar essa foto, vou encostar um pouquinho e vou tirar essa foto. O problema é que geralmente isso acontece nas estradas que são a 90 km por hora. E do mesmo jeito que você está distraído ali tirando a foto, o turista que está vindo atrás, que começa a despontar lá no horizonte, dirigindo, ele também pode estar distraído olhando o cenário. Acontece, infelizmente. Então, às vezes ele vai perceber que o seu carro está parado no acostamento muito em cima. Aconteceu com a gente, inclusive. Então, não é seguro fazer isso. Geralmente, quando tem uma paisagem muito bonita, tem um lugar para parar um pouco mais na frente ou um pouco mais atrás. Então, é sempre bom ficar esperto ou já deixar tudo marcadinho no mapa, o que você quer ver, o que você não quer ver. Tenha civilidade e não pare no meio da estrada. Não faz sentido para ninguém. É um risco para quem está parado e é um risco para todas as outras pessoas que vão passar por ali. No caso das ovelhas, é só diminuir um pouquinho e esperar para ver se elas vão passar pela estrada, se elas vão entrar de novo no mato, se elas vão querer te dar um oi, que aconteceu com a gente também. E isso, obviamente, é uma parte muito gostosa da viagem. Uma outra coisa que pode acontecer também, e acontece com bastante frequência, é que tem uma faixa mais duas mãos. E aí você tem que ficar muito de olho para ver quem vai vir do outro lado. Geralmente as pessoas, quem chega primeiro passa, e depois, quem vai chegando depois diminui, vai para o acostamento, mas tem que prestar muita atenção nisso, tá? Isso é muito comum lá. Outra coisa muito característica da Islândia é que alguns trechos, até das principais estradas, como a Ring Road, podem fechar. Como eu já falei, o clima da Islândia é imprevisível, então
pode ter um desmoronamento, pode ter um alagamento, e um trecho que você estava planejando passar em certo horário pode estar fechado. Para isso, existe o site road.is, né, que te mostra ali como é que está a condição das estradas. Isso quase aconteceu com a gente precisava passar por, eu acho que é essa pronúncia, Hoffen, e um dia antes ela estava mostrando ali nesse site que ela não tinha como passar por ela, porque tinha acontecido um alagamento. E quando a gente passou, já estava tudo bem, a gente viu antes que estava tudo bem, mas é sempre bom ficar de olho. Outra coisa que acontece muito é ventos absurdos. O vento médio na Islândia chega a 100 km por hora. Imagina em épocas como o inverno, que tem tempestades. Então, outro site que é muito importante checar pelo menos umas 2 vezes por dia é o verdur.is. Esse é o site do clima islandês. Os ventos chegam a arrancar a porta dos carros, para você ter uma ideia. Quando a gente aluga o carro, pelo menos na nossa locadora, deixaram muito claro pra gente que é para ter muito cuidado na hora de sair ou na hora de entrar também nos carros, prestar atenção para ver como é que estava a força do vento e não ficar muito tempo com a porta aberta. Então, tipo, abrir a porta do carro, vou pegar alguma coisa aqui que eu ainda esqueci, vou pegar meu casaco, não é para fazer isso lá. Um outro perigo é que tem muito terreno para atolar. Tem areia fofa, tem lama, tem neve. E junto com tudo isso ainda tem o vento, que pode jogar seu carro para o acostamento. É muito comum a gente ver notícias de carros que saíram da estrada e ficaram no acostamento no inverno por causa do vento. Como funcionam os estacionamentos? Na parte sul da ilha, a maioria deles são pagos. Tem um totem que você pode pagar lá mesmo. Eles têm câmeras na entrada e eles têm câmeras na saída. Quem não paga estacionamento pode sim tomar multa. Então, não faça isso. Tem também um app que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e aqui na tela, que você pode pagar por ele caso você não queira ir até o totem. A gente descobriu que ir até o totem fica um pouco mais barato, porque no aplicativo eles põem alguma taxa de administração. Então, se você conseguir no totem, dá uma economizada também. A gente pegou um hotel em Reykjavik alguns dias e ali a gente sentiu um pouco mais de dificuldade para parar. O hotel tinha sim estacionamento, mas não tinha vaga para todo mundo que estava no hotel. Então, se você chegasse muito tarde e saísse muito cedo, você provavelmente ia ficar sem vaga na hora de voltar. Em Vik, por exemplo, que é a cidade de onde a gente sai para fazer o tour para a caverna de gelo do Katla, do vulcão Katla, a gente pôde parar ali no ponto de encontro mesmo sem problema nenhum, sem cobrança. E como é que é o abastecimento na Islândia? Pra gente aqui do Brasil não é comum não ter frentista, mas lá também não tem frentista, você tem que descer do carro e abastecer. Informações práticas aqui. Você pode dirigir com a sua CNH brasileira, a gente só levou ela e não teve nenhum problema. A idade mínima para dirigir, ou seja, a idade mínima para alugar um carro em uma locadora lá é 20 anos, ou 23 anos se você for pegar um 4x4. É sempre bom quando você aluga um carro em uma locadora, ver se eles te deram uma pólice do seguro e se o registro do carro tá lá no carro. Eu recomendaria você pegar o seguro mais forte que tem, porque como eu já disse, o clima lá é imprevisível. Para descolar uma pedrinha de algum lugar e bater no seu para-brisa e quebrar ele, é um piscar de olhos. Então, para você ir sem estresse e não precisar se incomodar depois para resolver esse tipo de burocracia, espero que nunca aconteça. Com a gente não aconteceu nada, mas a gente sabe de muitos casos que acontecem sim. Então, o maior seguro. Valores agora para terminar. A gente pagou 2.400 de gasolina para fazer a Islândia completa, R$470 de estacionamento, também viagem completa, e o carro foi 835 por dia, um Vitara 4x4. Isso foi tudo que eu consegui lembrar sobre dirigir na Islândia. Se você tem alguma dúvida que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar trocar essa ideia com vocês. Na próxima semana a gente vai falar sobre alimentação. Então segue aqui a gente para acompanhar essas dicas dessa viagem e de várias outras que ainda vão vir.